Tá bom. Queria agradecer a presença de todos aqui hoje, especialmente da doutora Carolina, que veio aqui abrilhantar a nossa noite com os conhecimentos tão reais e importantes, né? Os perigos do mundo online para as crianças e os adolescentes no mundo atual. Cumprimentar o Cláudio aqui, o doutor Daniel, através do Cláudio, a Marina, e passar a apresentação da dona Carolina, da doutora Carolina. A doutora Carolina é advogada, especialista em direito criminal, coordenadora da Faculdade de Direito da Unitá, mestre em educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, coautora dos livros Direito Penal para a OAB, Inovação na Educação, Inovação e Métodos para Nativos Digitais, dentre tantos outros textos, né? A gente encolheu aqui um pouco o currículo para não estender, perder tempo. Doutora Carolina, quando nós publicamos até na nossa comissão e outros grupos, né, a nossa palestra, nós recebemos várias perguntas e alguns questionamentos e preocupações, né? Não só nós como advogados que estamos tratando com os nossos clientes, né? E temos essa preocupação em estar sempre nos aperfeiçoando sobre o tema, mas como pais, né? Como pais, como temos sobrinhos, são netos, sobrinhos, amigos, e essa preocupação é muito atual, né? Sobre a velocidade das redes, né? Hoje em dia, essa velocidade é uma coisa incalculável. E os pais têm essa preocupação, porque muitas vezes os pais, eles se programam e pensam, meu filho, eu vou colocar meu filho para fazer natação com 2 anos de idade. Meu filho vai cursar inglês, vou matricular uma escola bilíngue aos 4 anos. Enfim, tem essa programação, né? Essa coisa temporal, esse marco, né? Meu filho vai para a Disney com 8 anos, acho que 8 anos ele vai estar apto a ter brinquedos, enfim. E essa programação, quando a gente fala de mundo virtual, né? Essa velocidade da rede, os pais se perdem e nem sempre eles têm esse mecanismo, informações, enfim, se perde um pouco no dia a dia. E pós-pandemia, isso se acentuou muito, porque o acesso à internet nos lares brasileiros aumentou muito, né, numa maneira proporcional. E o tempo de horas na rede também aumentou, porque as crianças foram as mais prejudicadas, que ficaram em casa, ficaram sem aula e ficaram online 24 horas por dia, né? Então, lembrando que o ECA, né, a nossa legislação, ele divide aí que nós temos criança até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18, né? Então, a dúvida sobre qual é a idade certa, né, para que as nossas crianças, nossos adolescentes podem ter acesso a esse mundo. Então, agora eu passo a bola para a senhora, que vai nos explicar aí. Certo. Bom, boa noite, né? Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Falar aqui com os colegas, falar nessa comissão. Boa noite, doutora Juliana, né? Na pessoa de quem cumprimento a comissão de Direito de Família. Boa noite, doutor Cláudio, na pessoa de quem cumprimento toda a diretoria da OAB, o presidente Daniel. Boa noite, Marina, que me fez o convite, né? Muito honroso. Boa noite a todos, né? É muito bom falar aqui, né? Fazer essa dobradinha aí com o direito de família, eu como advogada criminalista há quase 20 anos, e a gente poder conversar um pouco sobre essa questão dos perigos online. Como a doutora Juliana falou, eu advogo na área criminal há quase 20 anos, eu sempre advoguei na área criminal, mas eu fiz mestrado em educação. Eu, academicamente, estudei a parte de imigrantes digitais educando nativos digitais. E aí, todos esses anos, eu venho juntando essas duas coisas, né? A questão dos perigos online, né? Em relação aos crimes e aos problemas que acontecem no mundo digital, por conta aí dessa nossa geração de nativos digitais. Então, vou pedir
licença para vocês, para colocar uma apresentação, para que fique mais fácil de visualizar alguns números, né? E algumas questões específicas, mas peço que vocês me interrompam e que a gente possa conversar a qualquer momento, tá bom? Bom, eu queria colocar um contexto aqui que vem bem ao encontro do que a doutora Juliana falou, que é um primeiro contexto, que é em relação à questão da pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo comportamental que ele é muito usado no marketing, mas esse ponto aqui tem bastante a ver para contextualizar o início da nossa conversa, né? Maslow dizia que todo ser humano tem 5 necessidades. A gente pode dividir as nossas necessidades em 5 faixas, como numa pirâmide. E a base dessa pirâmide é feita pelas nossas necessidades fisiológicas. Então, nossas necessidades básicas, né? De comida, de ar, de água, de sono, né? E logo em seguida vem a nossa necessidade de segurança. O ser humano, ele precisa se sentir seguro. E aqui entra a questão da segurança física e da segurança psicológica. É interessante aqui a gente chamar para um exemplo bem simples do fato de que a gente está andando, por exemplo, na rua e de repente começa a chuviscar, cair pinguinhos de chuva e a maioria das pessoas corre para se proteger embaixo de marquises, né? Porque isso é instintivo, né? Grita a nossa necessidade de segurança. Embora racionalmente a gente saiba que aqueles pinguinhos de chuva não vão fazer nada, né? São absolutamente inofensivos. Mas a nossa necessidade de segurança fala muito alto para a gente. Em seguida, vêm as nossas necessidades sociais. Nós precisamos nos sentir pertencentes a um grupo. Nós somos seres sociais. A gente quer se sentir pertencente. E em alguns momentos da vida, isso é muito mais importante, como, por exemplo, na adolescência, né? Os adolescentes fazem loucuras para serem aceitos em determinados grupos. Eles querem se sentirem pertencentes a determinadas rodas, né? A determinados grupos. E todos nós somos assim. Agora nós estamos vivendo uma situação de pandemia, mas jogue a primeira pedra quem, em algum momento da vida, não falou para a amiga assim: ai, amiga, você vai lá na palestra, né, presencial? Ah, eu vou. Ah, eu só vou se você for. Aí você me espera na porta. Ah, eu não quero entrar sozinha, né? Porque a gente é um ser social, né? A gente quer se sentir aceito. Na sequência, nós temos a necessidade de estima, a necessidade aqui. Maslow, ele até falava na questão da estima nos 2 sentidos. Nós precisamos nos sentir amados, mas nós temos também a necessidade de desenvolvimento da nossa autoestima. Então, aqui entram, né, as 2 coisas, tanto a necessidade de desenvolvimento de uma autoestima, de algo interior, como a necessidade de se sentir querido pelos outros, a necessidade de se sentir amado. E esta geração, esse momento que nós estamos vivendo, mostra isso de uma forma gritante, porque as pessoas, elas postam nas redes sociais que elas estão indo na academia. Elas tiram foto na frente do espelho e postam.
Elas postam foto do que elas vão comer. Para quê? Para que os outros digam: que lindo, que legal, que máximo. Tudo isso é necessidade de se sentir querido, é necessidade, né, de elogios, porque ninguém precisa saber o que você vai comer, certo? Né? As outras gerações sobreviveram, né? E, por fim, no topo da pirâmide, a gente tem a necessidade de realização. Essa é a única necessidade que não é absolutamente suprida, porque a gente pode sempre se realizar mais. Todas as outras só são supridas se a imediatamente inferior está suprida. E aqui entra o ponto, né, pelo qual eu começo com esse contexto. Ninguém consegue se sentir plenamente amado se não se sente aceito em um grupo. Ninguém consegue se sentir aceito se não se sente seguro. E ninguém consegue pensar em segurança, em pertencimento, em autoestima, em realização, se sente fome. Então, é preciso suprir uma necessidade para que a outra seja suprida. E por que eu estou falando disso? E a doutora Juliana começou falando disso. Porque muitas vezes nós pais, né, e eu vou chamar sempre para nós pais, porque eu disse, né, sou advogada criminalista, sou mestre em educação, minha pesquisa é em nativos digitais, mas quero dizer, tenho um filho de 15 anos e uma filha de 8, tá? Então, também sou mãe, né, na prática, né? Nós pais, muitas vezes, estamos muito preocupados que nossos filhos estudem na melhor escola, que essa escola tenha boa aprovação no vestibular, que eles façam inglês na melhor escola, porque falar inglês é fundamental para o mundo de hoje, que eles tenham o tênis da moda, que eles tenham a possibilidade de ir para a Disney, porque, afinal de contas, todo mundo, né, vai para a Disney e eles precisam ir também. E quando a gente pergunta, né, o que você... Se a gente estivesse aqui presencialmente, eu perguntaria, né, o que você é pai, você é mãe, o que você quer para o seu filho? Quem é pai, quem é mãe, com certeza responderia: eu quero que ele seja feliz. Porque a gente costuma resumir assim, né? E querer que ele seja feliz é isso, que ele se realize, que ele tenha um bom emprego, que ele tenha uma boa esposa, um bom marido, que ele siga a sua vocação, né? Que ele possa viajar, que ele possa ter uma boa casa, que ele seja estável financeiramente. Porque nós nos concentramos sempre no topo da pirâmide. Nós buscamos sempre a realização das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mas será que nós estamos olhando para as necessidades de segurança, de pertencimento e de estima? Porque talvez aqui entre nós, ou talvez entre os nossos clientes, a gente não tenha problemas com necessidades básicas, de fome, de sede, de frio, né? Por isso eu não estou falando disso, né? Mas, e aí, vocês que mexem com direito de família, né? Adianta pagar a melhor escola para uma criança que sofre alienação parental o tempo todo e vive numa guerra psicológica,
num lar inseguro, com violência doméstica, essa criança vai atingir uma realização? Ela vai mal na escola, ela é indisciplinada na escola, porque ela é rebelde ou porque ela tem um problema lá na base da pirâmide? Adianta pagar todos os cursos de inglês do mundo para uma criança que é isolada na escola, que sofre bullying, que ninguém convida para nenhuma festa, para nenhum aniversário, que não tem um amigo para chamar para ir em casa, que os próprios pais dizem, mas o seu irmão não era assim, o seu irmão é muito melhor. Desse jeito, você vai ficar uma baleia. Olha como suas amigas são magras. Então, onde nós estamos colocando o nosso dinheiro, as nossas energias e, principalmente, o nosso tempo? Esse é o meu primeiro contexto. O meu segundo, né, é essa história que todos vocês conhecem, claro, que é a história da Bela Adormecida, né? Quando a Aurora nasceu, ela recebeu uma maldição, né? E todo mundo, né, quem estava lá sabia que se ela tocasse na agulha da roca de fiar, ela e todo o reino, todo mundo, dormiria por 100 anos. E aí, sabendo disso, o que o rei e a rainha, o que eles fizeram, sabendo dessa maldição? Desde que a Aurora era muito pequena, eles disseram: minha filha, vem aqui, presta atenção. Você tem uma maldição. Isso aqui é uma roca de fiar e você não pode colocar o dedo, porque senão todo mundo vai dormir por 100 anos. Então, olha aqui, minha filha, roca de fiar, pequena, média, grande. Foto de roca de fiar, vídeo de roca de fiar, não encoste numa roca de fiar. Foi isso que eles fizeram, gente? Não. O rei mandou sumir com todas as rocas do reino, porque essa é uma ilusão de nós, pais. A gente acha que pode esconder dos nossos filhos, poupar os nossos filhos das maldades do mundo. A gente acha que pode afastar os males do mundo dos nossos filhos. E a gente acha que pode esconder as rocas de fiar deles. Só que uma ficou, né, no alto de uma torre, porque tem sempre uma que fica. E aí, quando a Aurora se deparou com essa roca, ela não só não sabia o mal que aquilo lhe causava, como ela tinha curiosidade em relação àquele objeto que ela nunca tinha visto na vida. Ela pôs o dedo e todo mundo sabe o que aconteceu depois. Então, o meu outro contexto é no sentido de que as nossas crianças e os nossos adolescentes só estarão completamente protegidos de todos os males se nós falarmos abertamente com eles sobre esses males, desde sempre. Se eles não ouvirem falar desses males, eles não o reconhecerão. E eles entenderão, né? Eles verão aquilo como uma novidade. Então, esta ideia de que, se eu falar sobre aquela situação, eu vou estar dando ideia, isso é uma bobagem.
Se eu falar sobre aquela situação e mostrar a verdade sobre aquela situação, eu vou estar prevenindo o meu filho, o adolescente, a criança, sobre aquela situação. Porque aqui entra uma questão muito importante sobre essa geração. Tá? Essa geração, ela está crescendo, essa geração de nativos digitais. Eles são nativos porque eles já nasceram numa era digital, né? Nós somos imigrantes porque, embora a gente domine a tecnologia, nós nascemos numa era analógica e fizemos a transição para uma era digital, né? Nós tivemos, nas nossas casas, ficaram na fila para ter telefone, né? Nas nossas casas, telefone valia muito, se alugava telefone, não é verdade, Juliana Cláudio, não é verdade? Né? A gente não é dessa época, não, mas a gente já ouviu falar, né, Cláudia? Já ouviu falar, né? Então tá, então contaram para a gente, né? Então, né? Na verdade, eu outro dia até falei para os meus filhos, no primeiro ano de faculdade, eu fiz curso de datilografia. Eu também. Que é uma coisa de outro mundo, né? Jurássica, né? Exato. Eles nem conhecem máquina de escrever, né? Então, né? Então, nós somos imigrantes. E essa geração, eles estão crescendo ouvindo a gente dizer assim: como vocês são espertos, como vocês são inteligentes, como vocês são incríveis. Por quê? Porque eles dominam a tecnologia. A gente tem um problema no computador, a gente chama o filho lá de 11 anos para ele resolver. A gente compra um celular novo, a gente dá na mão deles para eles repassarem os dados. E aí, eles estão crescendo acreditando nisso. A gente olha para uma criança de 3 anos, ela abre e fecha aplicativo sem ninguém ter ensinado. E a gente olha e fala, meu Deus, eu com 3 anos eu só comia areia. E essa criança entende tudo de smartphone. Só que eles têm domínio de tecnologia. Mas eles são tão imaturos como qualquer criança de 3, de 6, de 12, de 15. Porque maturidade só a experiência de vida dá. Maturidade, quem dá para nós são os anos, são os acertos, são os erros. O que dá maturidade para a gente é quebrar a cara. E não é o fato de dominar a tecnologia que dá maturidade para eles. Só que se eles crescerem acreditando que eles são tão espertos assim, pelo domínio da tecnologia, eles vão se jogando em algumas aventuras. E quando o problema chega, de fato, eles não sabem como agir, porque eles são imaturos. Então, a gente tem que saber separar bem o que é domínio da tecnologia, o que é, de fato, né, maturidade. Então, né, a gente vai falar um pouco sobre isso. Doutora e essa... Oi, por favor, Juliana. Eu queria só... Claro, por favor. Que uma grande amiga me enviou, até por conversar sobre esse tema, né? Que foi um objeto de um seminário virtual, agora no final de maio, que a OCDR, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela fez esse seminário baseado nos resultados daquele exame PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que foi feito... Perfeito. Estudantes de 15 anos de 37 países, inclusive o Brasil. E a conclusão foi de que os estudantes brasileiros, 2/3 dos adolescentes avaliados nesse exame não conseguiram distinguir fato de opinião.
E a conclusão foi de que a familiaridade dos adolescentes com a tecnologia, que faz deles nativos digitais, não os tornam automaticamente habilitados para compreenderem, distinguirem ou usar de modo eficiente o conhecimento digital. Então, é isso que a senhora acabou de falar. Não é o fato deles estarem familiarizados, de entregar a criança de 11 anos saber baixar aplicativo, tirar aplicativo, que o torna maturo para poder lidar com aquilo. E nem mesmo que isso é sinônimo de alfabetização, porque a familiaridade tecnológica não significa que ele está alfabetizado. E o estudo conclui que esse relatório aponta que a alfabetização digital dos jovens do mundo inteiro está, em média, estagnada desde 2000, do ano de 2000. Então, assim, é um dado assustador. E agora, pós-pandemia, tudo isso piorou, né? Então, agora, eu acho que a senhora vai abordar isso, essa responsabilidade dos pais em saber distinguir e diante da criança, né, e do adolescente, como é que ele sabe o que é fato, o que é brincadeira, o que é opinião criminosa, o crime de falsidade ideológica? Como que é abordado tudo isso? Isso, exatamente, porque é aí que está, né? E o domínio da tecnologia não faz isso, né? Perfeitamente, né? E aí, né, gente? E foi isso que aconteceu com a gente no confinamento, né? Nós acabamos assumindo vários papéis, né? Ao mesmo tempo, trabalhando e cuidando de tudo, as crianças em aula online, e as crianças ficaram, quando eu digo crianças e adolescentes, muito mais expostas às telas, né? Porque encerraram-se os contatos sociais, as atividades fora de casa, balé, judô, natação, e a exposição às telas aumentaram. Hoje, gente, mais de 3 bilhões de pessoas estão conectadas. Mais de metade da população mundial está conectada. Então, quando nós nos conectamos, quando os nossos filhos se conectam, nós estamos andando, é como se nós estivéssemos numa rua com a metade da população mundial. Nós estamos andando numa rua com mais da metade da população mundial. E aí a pergunta que eu faço é essa: o que é razoável se fazer numa rua com 3 bilhões de pessoas? O que é razoável você deixar o seu filho fazer numa rua com 3 bilhões de pessoas? Você deixa o seu filho ir sozinho a pé na padaria? Você deixa o seu filho ir sozinho a pé para a escola? Você deixa o seu filho ir sozinho, voltar sozinho a pé da casa de um amigo? Quando você sai de casa, você deixa as portas da sua casa abertas ou você tranca? Quando você vai dormir, sua casa fica aberta ou trancada? E por que, então, você deixa o seu filho sozinho nesta rua com 3 bilhões de pessoas? Se ele não pode, e quando eu faço essa pergunta, a maioria dos pais dizem que não tem coragem, numa cidade como Campinas, de deixar o filho ir nem na padaria sozinho. Na escola, nem pensar na casa de um amigo, jamais. Por que na internet ele fica sozinho? Quando você sai para trabalhar, ele fica sozinho nessa rua? Quando você vai dormir, ele fica sozinho nessa rua? E aí entra outra pergunta que a Juliana me fez. Com quantos anos você acha que o seu filho está preparado
para ir sozinho na 25 de março, na véspera do Natal? Porque lá tem menos gente do que na internet. Então, é essa a pergunta, né? Quantos anos é o ideal para isso? Para as redes sociais, gente, a resposta é clara, porque existe contrato. As redes sociais têm contratos claros. E eu digo para vocês, a maioria delas tem contratos para 13 anos. Então, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, 13 anos é o contrato. Antes dos 13 anos, os adolescentes não devem estar nessas redes sociais. Se os pais permitiram que eles estivessem, estão burlando os contratos dessas redes. Por que 13? Porque a maioria dessas redes são americanas, né? E 13 anos é a idade do adolescente lá. Então, por isso, 13. Então, isso está em contrato, claríssimo. Está lá. E qual que é a idade certa para dar um celular na mão de uma criança para ela chamar de seu? Um celular com conexão com o mundo externo, tá? Bom, eu gosto de dizer, né, inspirada numa fala da Patrícia Peck, que hoje eu acho que é a referência em direito digital no Brasil, né, o seguinte: todos os brinquedos, por determinação do Inmetro, vêm com uma etiqueta dizendo qual é a classificação do brinquedo, né? Tá lá a etiqueta, recomendado para tal idade. A gente pode pegar qualquer celular de qualquer marca, virar do avesso, que a gente não vai ver essa classificação. Porque celular não é brinquedo. E se não é brinquedo, não tem que estar na mão de criança. Então, é isso que eu costumo dizer. O que nós precisamos é colocar controle parental nesses eletrônicos que as crianças usam. Porque nós não estamos com eles 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu vou falar aqui de controle parental. Porque você não deixa o seu filho sozinho na rua. E você não vai deixar no mundo digital sozinho. Por quê? Como está esse mundo digital, né? O que é esse mundo digital? Esses são os números agora, são números frescos, esses números saíram em fevereiro deste ano, né? É a última pesquisa nesse sentido. A cada 1 minuto, gente, a cada 60 segundos, são publicadas 347 mil, são feitos 347 mil stories no Instagram. A cada 60 segundos, são publicadas 147 mil fotos no Facebook. A cada 60 segundos, são trocadas 41 milhões de mensagens no WhatsApp. E a gente poderia aqui falar de todas as redes sociais. Então, do que eu estou falando? Vejam, eu estou dizendo que o mundo digital é a combinação da exposição para 3 bilhões de pessoas nesta velocidade. Este é o mundo digital. Então, no mundo digital, nada se apaga.
Nada, absolutamente nada. Porque não adianta você se arrepender de alguma coisa que nesta velocidade, com esta exposição, alguém já viu, alguém já printou, alguém já guardou. E dois, vai ter sempre alguém disposto a fazer coisas boas, ensinar coisas boas, trazer coisas que agregam, e vai ter sempre alguém disposto a fazer coisas ruins, ensinar coisas ruins, e disposto a cometer crimes, fazer o mal. Então, a gente não pode perder isso de vista. E aí, isso aqui, né? Eu estou aqui na seara de vocês, vocês sabem isso muito melhor do que eu, né? Que os pais são responsáveis, né? Por tudo que os filhos fazem, né? Estando os filhos sob a sua autoridade ou em sua companhia. Então, cabe aos pais esse dever de cuidado, proteção e vigilância. E aqui, né, gente, eu, quando falo para pais, né, olha, gente, eu nem sei em quantas escolas eu já falei isso, tá? E quando eu falo para pais e para adolescentes, tá? Eu sempre falo para eles o seguinte: esse dever de cuidado é um dever duplo, porque cabe aos pais cuidar para que nada de mal aconteça aos filhos, e cabe aos pais cuidar para que os filhos não façam nada de mal com os outros, né? Não é isso, doutora Juliana? É uma mão dupla, né? É uma mão dupla, né? Então, essa vigilância é de mão dupla. Os pais têm que vigiar nos dois sentidos. E eu gosto aqui muito de usar essa expressão aqui, essa frase do professor Cortella, nunca perco a oportunidade de dizer, com quem eu tive o prazer de dividir o palco e dar uma palestra junto, num congresso de educação, nesse livro Famílias, Urgências e Turbulências, quando ele diz assim, né? O pai ou a mãe alega não ter uma hora para se dedicar ao filho, né? A gente corre muito, sempre muito atribulado, né? Mas e se o menino cai no mundo das drogas? Quanto tempo será necessário se dedicar para libertá-lo dessa condição? Por isso, a grande pergunta é: qual é a sua prioridade? Então, a gente não tem tempo para parar para ver o que o filho está fazendo, o que ele está vendo na internet, está quietinho lá no celular, ai que bom, está dando sossego. Mas se ele fizer uma das coisas que eu vou mostrar aqui, qual é o trabalho que isso vai dar? E qual é a despesa que isso vai dar? Porque vai ficar caro também, né? Então, como o professor Cortella gosta de dizer, prioridade não tem plural. A gente precisa ter prioridade no singular. E nunca perder de vista que a internet, o Instagram, o celular, tudo isso é ferramenta. A mesma ferramenta que faz com que a gente fale com a pessoa do outro lado do mundo e aproxime essa pessoa e faça com que a gente se sinta perto dela, é a ferramenta que faz com que uma família esteja sentada num restaurante e cada um na sua bolha e ninguém converse na hora do almoço. Então, isso é ferramenta. E ferramenta a gente usa para o bem ou para o mal. Então, gente, aqui eu queria trazer para vocês alguns casos, né, algumas situações, para vocês verem né, como as coisas estão. Né? Alguns dados que combinam muito com o que você falou, Juliana. Né? Essa foi uma pesquisa também recente que foi feita,
que 65% das crianças abaixo de 12 anos, né, estão viciadas em dispositivos eletrônicos e são incapazes de manter a distância deles, mesmo que por 30 minutos. As crianças choram, expressam raiva e não ouvem os pais quando eles pedem para parar de usá-los. E a gente consegue visualizar uma criança assim. A criança carregando o dispositivo eletrônico o tempo todo. E não consegue parar. E fica com aquilo o tempo todo. O tempo todo. Né? E isso já é uma pesquisa. Aqui, ó, essa aqui é bem parecida com a que você citou, né? 70% dos estudantes com alta exposição à tela apresentou problemas comportamentais. 24, quase por cento, deixou de lado as suas rotinas diárias. 20% ficou descuidado. 36% ficou mais teimoso. Eu ligo a questão da teimosia muito forte em relação à exposição de crianças pequenas ao YouTube, porque o YouTube ele tem uma forma, né? Os YouTubers gritam muito para manter a pessoa atenta. Então, você pode ver que a criança, quando fica muito exposta ao YouTube, depois ela começa a gritar também, começa a mostrar essa resistência, porque ela está exposta a esse tipo de conteúdo, né? E 17% começa a relatar um tempo de atenção reduzido. Essa é a consequência do TikTok. Porque uma plataforma que os vídeos são de 15 segundos e que ele te absorve, e você fica ali 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, você não consegue mais ficar 50 minutos prestando atenção numa aula, é uma coisa impossível, porque a tua atenção está reduzida a 15 segundos, né? Então, isso vai ficando cada vez mais difícil. Uma situação muito grave que nós estamos vendo, tão grave que no final de 2019 isso passou a integrar o Código Penal, né, junto com o crime de induzimento ao suicídio. Agora nós temos induzimento ao suicídio e mutilação. Foi a questão do aumento do cutting, né, que é a mutilação. Os jovens se cortando. Então, nós temos isso como uma situação gravíssima entre adolescentes de 10 a 14 anos. A questão da autolesão. E a prática da autolesão é muito ligada à ideia dos adolescentes quando eles dizem que eles sentem um vazio tão grande que eles não conseguem nomear. Então, eles sentem um vazio, eles não conseguem dar nome para esse vazio, eles não conseguem pôr isso para fora e eles começam a se cortar. Então, a gente teve um aumento muito grande disso, né? Principalmente durante a pandemia, e isso já vinha de uma preocupação que fez com que o induzimento, a instigação e o auxílio à mutilação integrasse agora o Código Penal, no pacote anticrime. Então, é uma situação para a qual a gente precisa abrir os olhos e prestar atenção. E toda a questão do suicídio, né, gente? O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos no mundo. O suicídio só não mata mais do que o trânsito. Então, as pessoas, às vezes, acham, né? Os jovens morrem de morte violenta, morrem de suicídio. Agora, como que a gente pensa, né, que justamente essa faixa etária que deveria estar fazendo planos de vida, que deveria, né, estar buscando aí construir a sua vida, eles estão se matando.
E aqui entra uma questão muito importante em relação à história da Aurora. Nós precisamos conversar sobre isso. Não se fala de suicídio. Ai, porque se eu falar, eu estou dando ideia. Não! A gente precisa falar sobre isso. É a nossa obrigação falar sobre isso, né? Para a gente entender o que está passando na cabeça deles, para a gente conseguir ajudar antes, tá? A gente precisa falar sobre isso. E aí, passando já para a parte final da minha fala, para o último bloco, né? A gente tem uma questão aqui, né? Que muitos pais se orgulham, né? A gente encontra e os pais dizem assim: na minha casa, ninguém assiste TV aberta. Na minha casa, ninguém assiste Rede Globo. Na minha casa, ninguém assiste novela da Globo. E eu não estou aqui para fazer propaganda nem da Globo e nem de novela da Globo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é o seguinte... Aqui na minha casa, ninguém come carne vermelha. Tem isso. Isso, entre outros, aqui né? Na minha casa é só suco verde. Isso, né? Mas, olha lá, eu já vou chamar aqui a Juliana e o Cláudio de novo para essa conversa, que é o seguinte: nós três aqui, a gente assistiu muita novela da Globo, né? Pelo seguinte, porque nas nossas casas, pelo menos na minha casa, isso é na minha casa, daí eles vão falar na deles. Na minha casa, quando eu era pequena, só tinha uma televisão. Só tinha um. Nessa televisão, só tinha 4 canais. Isso na casa deles também. Só tinha 4 canais. Só passava desenho de manhã. Né? Não tinha desenho outra hora. Não tinha desenho o dia inteiro. É chocante para as crianças hoje. Mas só tinha desenho de manhã. E aí, à noite, passava o Jornal Nacional. A gente não podia dar um pio. E depois passava a novela da Globo. E aí, a gente assistia a novela da Globo. E a novela da Globo não era boa para a gente. Tinha violência, sim. Tinha sexo, sim. Tinha muita coisa inadequada. Só que tinha pai e mãe na sala, ouvindo a mesma coisa. Então, por mais inadequado que fosse aquilo, de vez em quando surgia a oportunidade de dizer: que horror essa Maria de Fátima, isso não se faz com uma mãe. Só os mais velhos pegaram a referência, tá? Mas ali surgiu uma conversa, ali surgiu um ensinamento, né? Ali surgia a possibilidade de um aprendizado. Hoje, um diálogo sobre, né? Isso, um papo, né, sobre aquilo. Hoje, né, não, ninguém assiste TV aberta. Só que cada um está com o seu dispositivo móvel, com a sua TV, no seu próprio quarto, com o seu fone de ouvido. E você sabe o que o seu filho está ouvindo? Você sabe o que aquela pessoa está falando para o seu filho? Está dizendo que é certo? Está influenciando o seu filho? E aí a gente começa a ter algumas questões. Esse grupo foi desfeito em Goiás pela Polícia Civil. Ele tinha 18 mil seguidores. E era um grupo de adolescentes que incentivava o suicídio.
As mensagens, como vocês podem ver, é do tipo: se Deus quiser, hoje acontece um suicídio coletivo. Ah, vou levar uma corda. Ai, que boa ideia. 18 mil pessoas frequentavam esse grupo. Onde os pais estavam, que não estavam vendo essa troca de mensagens? Uma escola de alto padrão aqui em Campinas. Os alunos elegiam a vadia da semana. E aí eles votavam quem era a vadia da semana. E aí aquela menina era a vadia da semana. Até que uma das meninas, que foi eleita a vadia da semana, tentou suicídio. E aí a história veio à tona e deu todo o problema, tal, né? A menina fala nessa conversa, que daí eu entrei na história, né? A menina fala, né? Ah, o povo comenta demais, fica suave, o povo esquece. Daí ela fala, não, eu já estava no chão, agora eu quero morrer. Então, né? Eles faziam isso há semanas, tá? Essa é uma sentença interessante, que em Belo Horizonte, 19 pais de um grupo de adolescentes no WhatsApp foram condenados por bullying de um membro do grupo, né? Os pais foram condenados porque os adolescentes estavam fazendo bullying com um dos meninos. Mas essa sentença é interessante, por quê? Porque o juiz condenou quem começou, quem xingou, quem deu risada e quem bateu palminha. E ele fala na sentença que, assim, que onde não tem incentivo, não tem bullying. Então, por isso que ele condena os 19 pais. Porque quem incentivou também estava cometendo bullying. Então, é muito interessante nesse sentido. E aí ele fala, né, olha lá, incumbe aos pais por dever legal de vigilância a responsabilidade pelos ilícitos cometidos por filhos incapazes sob a sua guarda. Então, né, dando o recado aí dos pais. Aqui, um outro caso, né, de uma jovem condenada, em que ela diz que ela fez uma fala num grupo de WhatsApp, mas que era só um desabafo. E aí o desembargador aqui diz assim, né? A manifestação da apelada não pode ser considerada um simples desabafo, pois mencionadas expressões são capazes de denegrir a imagem e a honra da pessoa, além de não ficar restrita à comunidade em que vive, tendo em vista os avanços tecnológicos que permitem o compartilhamento de mensagens desabonadoras. Né? Desabafo você faz para o seu travesseiro. Quando você coloca no WhatsApp, isso toma uma proporção gigantesca, não é mais um simples desabafo. Esse é um caso interessantíssimo de direitos autorais, que um jovem pegou essa foto e fez um perfil numa rede social e começou a fazer memes, vários de cunho sexual, usando essa foto. O perfil dele, gente, tinha 4,5 milhões de seguidores. Só que o dono dessa foto apareceu e disse, sou eu essa pessoa. E eu não estou gostando. E aí o juiz, claro, mandou tirar o perfil do ar com 4,5 milhões de seguidores. Vocês sabem que isso tem uma monetização. E mandou ele pagar uma indenização de 100 mil reais. E os nossos jovens precisam aprender muito sobre direitos autorais, porque eles acham que o que está na internet não é de ninguém. Né? Então, eu gosto muito de falar sobre esse caso para dizer, essa foto tinha dono, isso aqui é uma pessoa.
né? Então, essa pessoa tem nome, tem filhos, só que ele, no caso, estava vivo, né? João Nunes Franco, de 91 anos, e não gostou. Esse foi um outro caso que eu atuei, que essa youtuber, com 2,5 milhões também de inscritos, ela fez um vídeo durante a pandemia. Esse vídeo, ela começa dizendo assim: tirem seus pais da sala. E ela apresenta uma plataforma chamada Omegle. E essa plataforma chamada Omegle, ela vai absolutamente contra tudo que a gente ouviu a vida inteira. Não fale com estranhos. Essa plataforma é converse com estranhos. Então, essa youtuber, ela diz assim: você está entediado aí na pandemia? Criaram essa plataforma em que você pode conversar com qualquer estranho, é super divertido, tal, conversa com estranho, tá. O que aconteceu? Essa minha cliente, né, começou a conversar com esse estranho, a menina de 14 anos, tá? Começou a conversar com o estranho, fulano, eles começaram a conversar, em dado momento, né, eu tampei o rosto dela aqui nas fotos. Ele pergunta: você gosta? E aí ele começa a mandar fotos do seu órgão sexual. E a menina de 14 anos. E isso, depois, eu fui pesquisar, isso aconteceu demais, né? Então, essa plataforma, você conversa com estranhos, muitas pessoas começaram a entrar para fazer isso. Uma menina de 14 anos sendo exposta a isso completamente desnecessariamente, né? E aqui, uma situação totalmente, assim, que a gente pensa que é surreal, mas para vocês verem o que os nossos jovens estão vendo e fazendo, tá? Esse influenciador, que tem um perfil no TikTok com mais de 10 milhões de seguidores, ele propôs um desafio dizendo que o Covid, que ele não acreditava no Covid, então ele propôs um desafio de lamber vaso sanitário, tá? E o desafio era lamber o vaso sanitário mais esdrúxulo. E aí ele propôs esse desafio. Eu estou vendo as caras de vocês, porque assim, não dá para acreditar, né? Mas, real, tá bom? Né? É surreal. Mas 10 milhões de seguidores, tá? E aí, depois ele até foi hospitalizado com Covid e tal, mas ele propôs. E aqui, ó, uma outra influencer com 44 mil seguidores no Instagram entrou no desafio, postou lambendo um vaso sanitário no avião. Nossa Senhora. Tá? Disse que o Covid era vírus de gente feio, que se fosse para pegar Covid ainda perder um peso bacana, legal, tá? Postou lá lambendo o vaso no avião, muitas curtidas, né? Porque ela é toda descolada, tá? Isso é incrível, né? Tem gente que curte. Isso, né? E lembrando que o TikTok, ele já foi multado, né, 2 vezes, a última vez em 21 milhões de reais, né, em quase 6 milhões de dólares, porque não há segurança nenhuma em relação à sua política de dados, porque é uma plataforma chinesa e não há segurança. Ele é o queridinho dos adolescentes, né? Mas a gente não tem clareza em relação à segurança de dados dele, como a gente tem uma certa clareza em relação ao Facebook e ao Instagram, que já tiveram problemas, mas a gente tem uma clareza um pouco maior. O TikTok, a clareza, né? E aí, o último ponto aqui, que também foi um caso que eu atuei, foram algumas páginas que foram feitas
por adolescentes. Foram feitas, eu coloquei essa aqui, Exposa de Campinas, mas foram feitas Exposa de Campinas, Valinhos, Paulínia, Vinhedo, Jundiaí, várias cidades. E meninas colocavam assim, João Paulo Alcântara, que estuda na escola Estela Maris, me estuprou no carnaval passado na praia da Bombinha. Elas colocavam assim, nome, sobrenome, nome da escola, o que aconteceu. E aí várias pessoas comentavam, falavam, ele é assim mesmo, ele não presta, sabia que ele já fez isso com fulana, e tal. E a ideia era essa, expor as pessoas. Só que nós estávamos falando de menor, de menor ficou horroroso, né? Nós estávamos falando de pessoas menores falando de pessoas menores. E aqui, gente, o que me chocou? Eu atuei por 4 famílias de meninos que foram expostos. O que me chocou aqui? O que me chocou é que tinham meninas de 15 anos dizendo assim, fulano me estuprou quando eu estava bêbada na casa da fulana na festa tal. E agora eu tenho coragem de contar isso aqui. Sabe, isso, a história dessas páginas me chocou no seguinte. Primeiro, o fato, claro, dessas meninas não terem noção de que elas estavam cometendo crimes, embora menor de idade, claro, mas cometendo crimes também de fazerem isso. Mas o que me chocou é o seguinte, cadê a família dessas meninas? Que essas meninas estão expondo coisas tão graves e tão tristes numa página para todo mundo ver. E isso não está sendo conversado em casa. Porque eu ficaria muito triste da minha filha estar se expondo dessa forma, assim. Porque isso tem que ser resolvido, tem que buscar ajuda. Se eles fizeram isso, eles têm que ser punidos, mas não é dessa forma. Né? Então, aqui, o problema está dos dois lados. O problema está na exposição criminosa dos meninos, óbvio, porque tinha várias coisas que eram mentira. Mas está na exposição das meninas, que estão lá marcadas também, que isso vai ficar para sempre. Então, foi um caso bem, né? E aí, gente, juntando a tudo isso, né? A gente sabe do vazamento de 226 milhões de dados, né, de brasileiros que tiveram os dados vazados agora no início do ano. A gente tem mais número maior do que o número de brasileiros, porque nós tivemos vazamentos de pessoas vivas e mortas. Com certeza, todos nós tivemos os dados vazados. Esses dados estão sendo vendidos na Dark Web de 50 cents de dólar a 5 dólares, dependendo do dado, tá? Então, isso é real, isso não é mentira, isso não é fato, isso, né, esses dados realmente foram vazados. E depois, em fevereiro, nós tivemos ainda o vazamento de números de celulares. Isso aqui foi até para o Ministério da Defesa, para que as empresas de celulares explicassem esse vazamento. Então, para encerrar, para concluir, né, o que nós podemos fazer? Como pais, eu acho que a gente tem que ter bem essa ação, né? De proteger quando necessário, mas de fazer com que eles assumam a responsabilidade também quando necessário. E aí, também me emprestando aqui de uma outra fala do Cortella, que eu gosto muito, é que a família não é uma democracia.
Democracia é um lugar em que todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. E numa família, pais e filhos não têm os mesmos direitos e deveres, né? Os pais têm muitos deveres e a gente é, no máximo, uma sociedade participativa, né? Os filhos podem opinar, dizer aí as suas opiniões, porque a gente não está lá na década de 50, mas os pais são pais e precisam ditar aí as regras. E daqui eu gosto de falar o seguinte: 3 coisas, né, são inegociáveis. Todas as regras que dizem respeito à ética, à segurança e à saúde. Isso no mundo real e, obviamente, no mundo virtual. Então, por quê? Porque no mundo do crime, muitas vezes, a gente se depara com uma situação em que o pai, né, senta no escritório e diz assim: eu não sei o que aconteceu, eu dei tudo para ele. E aí a gente pensa, né, foi aí o problema, né? Então, porque limite é tão necessário quanto o ar que a gente respira. Então, tem regras que são absolutamente negociáveis. Claro, estou de férias, posso jogar mais um pouco? Vamos negociar, claro, pode. Posso baixar um jogo pirata? Não, não pode. Isso diz respeito à ética. Então, isso não é negociável. Do mesmo jeito que você jamais permitiria que seu filho ficasse com alguma coisa de um amigo da escola, você não vai permitir isso, né? Você não vai permitir que o seu filho ponha a segurança em risco. Passar um dado pessoal, um endereço, conversar com uma pessoa estranha num jogo, abrir para uma criança, deixar aqui num joguinho, deixar o chat aberto para ela converse com quem ela quiser. Mas é legal ficar conversando. É legal, mas não vai. Se você quiser jogar esse jogo, é com todos os chats fechados. Senão, não vai nem jogar o jogo. Desinstala. Porque, em relação à segurança, não se negocia. E é claro que tudo que diz respeito à saúde. Posso passar a noite inteira jogando? Óbvio que não, né? Isso te faz mal. Então, não vai e pronto, e acabou. Então, o que diz respeito à ética, à segurança e à saúde não se negocia. E daqui, eu gosto de dizer para eles que sai, para os adolescentes, né, que sai uma premissa importantíssima. Não existe privacidade em atos que geram consequências jurídicas. Então, o adolescente não pode ter privacidade? Claro que pode, né? Ele pode ter privacidade para tomar banho, para trocar de roupa, para dormir. Olha quanta privacidade, né? Agora, para usar as redes sociais, para conversar com as outras pessoas, para ter um relacionamento no mundo digital, isso gera consequência jurídica. E se gera consequência jurídica, o responsável sou eu, seu pai, sua mãe, o responsável legal. Então, eu preciso saber o que você está fazendo. Não porque eu sou chata, não porque eu sou entrona, mas se a responsabilidade é minha, não é uma questão de privacidade. Eu tenho que saber porque eu respondo por isso. Eu tenho que te proteger e impedir que você faça bobagem. Então, eu não olho o celular do meu filho porque é privacidade dele. Não, querido, não existe isso. Você tem que olhar porque é sua obrigação legal. Você tem que saber o que ele faz porque você é responsável por isso. Então, essa privacidade absolutamente não existe. E aí, gente, algumas questões aqui que eu vou deixar depois, esse material fica à disposição, viu, Juliana? Se tiver um jeito, viu, Cláudio? Se tiver um jeito de disponibilizar depois, não sei se vocês têm algum grupo, né? Porque daí aqui tem alguns pontos assim de dica mesmo prática,
né? Então, para ter mais segurança online, né? Então, todas as senhas, habilitar aplicativo, todo tipo de aplicativo, habilitar autenticação em 2 etapas, isso evita hackeamento, né? Baixar esse programa no celular chamado Ruscall, porque ele avisa, ele faz como uma bina, né? Ele avisa das ligações, então, às vezes, ele coloca assim, avisada, isso é bem interessante, ele dá uma filtrada nas ligações, então você nem atende determinadas ligações. E agora aqui sobre realmente o controle parental, tá? Vou só me estender um minutinho aqui. Quem tem celular da Vivo, a própria Vivo oferece um controle parental gratuito. Em relação ao controle parental geral, eu aconselho esses 2, o Family Link e o Google Family. Eu sempre usei, com o meu filho de 15 anos, minha filha de 8 anos não tem celular, o meu filho de 15 anos, eu uso o Family Link. Ele é um controle parental que tem uma parte gratuita e tem uma parte paga. E você pode, né, usar aí as 2. Você instala no seu celular, faz um pareamento com o outro celular e depois o adolescente, a criança não consegue mexer mais, né? E aí você consegue pôr filtros, então palavras que para que a criança não consiga abrir páginas, vídeos, etc. Você pode pôr horário para uso, você recebe relatórios do que foi aberto, né, das páginas usadas, e você consegue fazer até controle remoto. Então, se você falou, está trabalhando, né? Para de usar agora, né? E você olha lá, está usando. Para de usar, está usando, você bloqueia o celular morre, tá? Então, dá até para fazer esse controle remoto, né? E eu uso, principalmente fora da época da pandemia, eu também gosto desse Find My Kids, que é um localizador, isso por uma questão de segurança, né? Meu filho anda um pouco a pé, então, de segurança mesmo, para deslocamento, tá? E aí aqui eu vou deixar aqui para vocês que cada aparelho eletrônico tem possibilidade de controle parental, tá? Então, é só entrar em um por um e colocar, né? Um por um. Então, assim, aqui em casa todos têm, né? Então, assim, porque aqui é você andando na rua com o seu filho, né? Então, assim, esse aqui está passo a passo de como colocar no Xbox, no PlayStation 4, no Switch, no Windows, né? Então, para a questão das aulas online, né? Às vezes a gente falava assim, eu trabalhando, né, do escritório, falava, Inácio, tá na aula? Daí, é que tem umas abas abertas, né? Por quê? Porque estava abrindo, está no primeiro ano do ensino médio, né? Abrindo outras abas, né, gente? Então, né, é o controle parental que vai mostrando, tá? Na Apple, né, para quem tem Mac, tá? No Google Play, se quiser controlar a questão de loja, tá certo? Na Netflix, né, que tem perfil próprio, tá? Então, cada lugar aí com seu controle próprio, né? Gente, não dá para imaginar uma criança, um adolescente com um eletrônico na mão sem controle parental, tá? É o seu filho andando na rua sozinho, né? Não dá para imaginar. E, por fim, terminando, né? O mais importante é que a gente possa conversar com as nossas crianças e os nossos adolescentes sobre empatia. E essa palavra, eu acho que está
tão desgastada, né? Essa questão, empatia, tal, todo mundo fala. Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Todo mundo sabe disso e está cansado de falar isso. Mas que a gente possa se lembrar que só é empático quem já passou pelo sofrimento. Nossa, Carol, você está querendo dizer que a gente tem que fazer nossos filhos sofrerem? Não. Eu estou querendo dizer que a gente precisa permitir que eles se frustrem. Por quê? Uma criança e um adolescente que não conhecem a sensação da frustração, do sofrimento, não sabe ser empático. Porque se você nunca sofreu, você não sabe reconhecer o sofrimento do outro. Você não consegue se colocar no lugar do outro. Então, se você não permitir que o seu filho sofra, que ele amargue aquela nota baixa, que ele chore aquele peixinho que morreu, né? Se você corre lá e compra um peixe novo e põe lá no lugar para ele não sofrer, né? Se você faz todas as vontades dele para ele não sofrer, ele não vai saber viver de fato a empatia. Quem não se frustra não sabe se colocar no lugar do outro. E quem não sabe se colocar no lugar do outro não consegue ser um bom cidadão. Certo, gente? E vamos, né, ensinar para eles que antes de postar qualquer coisa, antes de escrever qualquer coisa no WhatsApp, antes de publicar uma foto, tem que passar por esses 3 filtros cumulativamente. Você ficaria confortável se um futuro chefe ou se o diretor do colégio visse essa foto? Tudo bem se a sua avó vir isso ou ler isso. Alguém que não gosta de você pode usar isso contra você? Se não passar em um desses filtros, não pode ir para o mundo virtual. Tá certo? E aí, gente, eu queria terminar, né, encerrar mesmo, tá? Que já passei aí, com um texto que não é meu, é de uma psicopedagoga, a Cassiana Tardivo, né? Mas que acho que ela amarra aí a nossa conversa. E depois fico à disposição aí para a gente, né, para perguntas. Antes, perdíamos os filhos do quarto, né? Antes, perdíamos filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje, os temos perdido dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias, e ao ouvi-los mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Quando entravam em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje, não escutamos suas vozes, não ouvimos seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali, dentro de seus quartos, e por isso pensamos estar em segurança. Quanta imaturidade a nossa! Agora ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes, sem que saibamos o que é. Perdem literalmente a vida, ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais, fechados num mundo global de tantas informações e estímulos, de modismos passageiros, que em nada contribuem para a formação de crianças seguras e fortes, para tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com seus valores familiares. Dentro de seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam suas famílias. Já estão mortos de sua identidade familiar. Se tornaram uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados, e pais nem sempre sabem o que seus filhos são.
Você pode ler esse texto e amar, mandar para os amigos, pode enxergar nele verdades e refletir. Tudo isso será excelente. Mas, como psicopedagoga, tenho visto tantas famílias doentes com filhos mortos dentro do quarto. Então, faço a você um convite e, por favor, aceite. Convido você a tirar o seu filho do quarto, do tablet, do celular, do computador, do fone de ouvido. Convido você a comprar jogos de mesa, tabuleiros e ter os filhos na sala, ao seu lado, por no mínimo 2 dias estabelecidos na sua semana à noite. E jogue, divirta-se com eles. Escute as vozes, as falas, os pensamentos e tenha a grande oportunidade de tê-los vivos, dando trabalho, e que eles aprendam a viver em família, se sintam pertencentes no lar, para que não precisem se aventurar nessas brincadeiras malucas para se sentirem alguém ou terem um pouco de adrenalina que antes tinham com as brincadeiras no quintal. Tá? É da Cassiana Tadivo esse texto. Gente, muito obrigada, né, pela atenção. Todos os meus contatos estão aqui e devolvo a palavra aí para a Juliana. Juliana. Ai, obrigada, viu, doutora Carolina? Foi um prazer enorme tê-la aqui essa noite. São tantas informações maravilhosas, o pessoal do chat aí também agradecendo. E nesse momento eu sei que é pouco tempo, né? Nós poderíamos ficar aqui horas conversando sobre esse tema, mas infelizmente o tempo é curto e a gente agradece a sua atenção, a sua disponibilidade, todo esse material. Depois o doutor Cláudio vai ver como que vai passar aí para a gente passar para o pessoal que estava aí na palestra. Cláudio, agora passo para você. Tá bom. Obrigado, Ju. Bom, eu tenho alguns recadinhos. Quero já primeiro agradecer aí, né, a doutora Carolina, a Carol, nossa querida Carol, né, por ela ter disponibilizado aí o tempo gratuitamente com a gente, nossa aí, mas o conhecimento e o tempo que ela disponibilizou então de fazer essa palestra para nós, de trazer essas informações. A professora Carolina é uma pessoa que já está com a gente há um bom tempo com essa diretoria da OAB aqui, né? Eu já quero agradecer então também em nome do Dr. Daniel, da doutora Luciana Freitas, do Dr. Ivan Castrezzi, do Dr. Paulo Braga, que ombreiam comigo aí a administração da OAB, mas nos permitem, então, produzir esse tipo de evento. Os membros da comissão, em nome da doutora Marina Guerreiro, que teve que sair porque está fazendo uma pós-graduação, então não teve como acompanhar até o final. Bom, eu vou fazer alguns recadinhos, então, só para as pessoas já não perderem seu tempo, né? Primeiro, tem um pessoal que está aí fazendo a pós-graduação e estão precisando de certificado. Nós já passamos por isso, né, Ju? Então, precisando de horas aí para fazer certificado, ainda há possibilidade de vocês entrarem aí no chat, tem aí o link para que vocês solicitem o certificado. Façam isso, porque depois que passa, o pessoal, não, vê lá na gravação que eu estive e eu preciso do certificado. Então, entre no link agora, faça a inscrição para o certificado. A Andressa passou um e-mail também, Cláudio. Não, então, o e-mail que está no chat aí também, do comissões.campinas@obsp.org.br, as pessoas podem solicitar essa palestra. Na realidade, aquelas informações que a doutora Carol, então, já nos propiciou aí de fornecer para as pessoas. Então, quem desejar, pode pedir através desse e-mail, das comissões.campinas@obsp.org.br, podem pedir, então, aí a palestra, que a gente vai disponibilizar todo esse material, que é legal aí para o pessoal ter aí, que já são informações importantes.
essa é a primeira palestra que nós estamos fazendo após o falecimento do Dr. Décio, que era o presidente da nossa comissão, né, o Dr. Décio Moreira, e ele tinha muitos anseios, ele tinha um carinho muito grande com a Comissão de Direito de Família, porque nós sempre conversamos, né, com a diretoria e o Dr. Décio, e ele sempre nos falava que realmente ele tinha uma grande satisfação de poder presidir essa comissão, que permitia que os advogados de família se tornassem um profissional melhor, através realmente de fazer, como a doutora Carol é criminalista, mas a gente sabe que ter uma mentalidade de advogado familiarista é importante, sabe? Então, quando você chega lá na audiência e encontra profissionais que não sabem nada do direito de família, realmente está ali de paraquedas, é complicado, né? Mas pelo menos que nós formemos essa mentalidade, essa ideia de se trocar ideias, trazer profissionais de outra área, como a doutora Carol, que muito enriquece o nosso conhecimento. Então, isso foi importante, é importante a gente continuar trazendo aqui para a comissão, para as palestras, né? E aqui essa homenagem, então, ao doutor Décio, que faleceu, inclusive, de Covid, infelizmente, aí esse vírus tão terrível que nos aflige aí toda a humanidade, o mundo todo. E, infelizmente, hoje também nós perdemos nosso colega, o doutor Clécio Luiz de Souza Júnior, um advogado de 36 anos, né, também para a Covid. Não deu tempo de se vacinar, infelizmente, coitado. Mas era uma pessoa muito querida nossa, era uma pessoa um colega leal, justo, um profissional dedicado, né? Embora ainda estava no início da carreira. Então, pessoal, é uma coisa que nós deixamos, então, a homenagem tanto ao Dr. Décio quanto ao Dr. Clécio, aí, 36 anos, tá? Vamos ter que, quem não pensa, então, em se vacinar, em ter essa, que tenha, repense um pouco aí sobre a sua condição, sobre as suas ideias do que ele pode estar fazendo. Quero agradecer, Ju, aos funcionários da OAB que nos apoiaram nesse dia, tá? Nessa palestra, aí, o João Paulo, que é lá de São Paulo, sempre está nas nossas palestras, também orientando aí na plataforma do Zoom, né? Fica aí nos monitorando, a Andressa e a Miriam, que é a nossa também profissional da imprensa aí, que desde a formulação do cartaz para a palestra, o fornecimento do link, tem aqui nos ajudado bastante. Eu vou fazer aqui, agradecer a vocês que participaram, que assistiram, que realmente que dão ânimo da gente continuar fazendo isso. Eu vou fazer esse agradecimento no nome de duas pessoas que assistiram essa palestra, então, que é a Bárbara Drich, que está sempre conosco, assistindo as palestras, então, sempre gosto de agradecer a elas, né? E o Ricardo Ribeiro. Infelizmente, agora também não deu tempo da gente programar aí um sorteio de um mimo, que a gente sempre gosta de fazer também, mas nas próximas palestras nós estaremos aí fazendo aí, vamos pedir para a Carol mandar uns livros para a gente, Carol, da arte dela, e aí a gente faz aí um sorteio para quem participar aí no futuro, tá? E por enquanto a gente está aí com ideia, não abandone a comissão, por favor, pessoal, vamos realmente fazer com que a comissão cresça mais e que tenha ideia, nos deem ideia de que tipo de palestra vocês querem ouvir, sobre que tema que a gente quer. Desde já, de novo, eu agradeço novamente, Carol, você sempre foi uma querida nossa e sempre esteve à disposição, nos acompanhou sempre, desde as entregas das carteiras, e ela fazia aqui o sorteio das pessoas para a pós-graduação, lá no Proordem, de bolsas. Então, nós temos aí realmente uma consideração muito grande por você, Carol. Obrigado mesmo pela sua disposição. Tá? E não esqueçam também, aqui, em nome da diretoria, aqui, dos novos programas que nós estamos começando. Agora tem até um novo que chama da Jovem Advocacia, que é para já,
que na realidade não é, ou já é simplesmente uma abreviação de jovem advogado, mas não é o jovem advogado de idade, é o jovem advogado que está ingressando em uma nova carreira. Hoje nós precisamos nos reinventar, né? E tem algumas pessoas que estão buscando um novo campo de trabalho, alguns advogados até que já estão já formado numa determinada área, mas gostaria de experimentar algum outro campo. Então, esse é um projeto de mentoria que ajuda bastante, né? E, como sempre nós falamos, é uma oportunidade gratuita para os advogados de chegar realmente e não cair de paraquedas lá. Eu tive um acompanhamento de uma colega que estava fazendo uma adoção, não sabia nem por onde começar, como que era aquela lista e o que fazer. Então, a gente acompanhou, deu uma orientação, falamos até com como que eram os procedimentos, né? Não é realmente ver os modelos. Tem um modelo, você acha na internet isso, mas realmente ter alguma coisa que vai facilitar a sua vida profissional e trocar ideia com os colegas. Isso é muito bom. Acho que eu me estendi até demais aqui na minha fala, aqui como era para a Juliana e para a doutora Carol falar. Eu fiquei ouvindo bastante. Os meus filhos não precisam mais, Carol, graças a Deus, desse acompanhamento. Hoje são eles que fazem comigo, eles que bloqueiam o meu celular e veem o que eu estou assistindo, me liberam no Netflix, o que eu posso assistir ou não. Então, são eles que fazem isso comigo, não sou eu que faço com eles. Mas eu acho importante, né, tudo que você falou, porque, inclusive, uma das coisas que eu senti com os meus filhos foi outra coisa. Eles tinham redes sociais que eu não tinha nem ideia do que eram aquelas redes sociais, como aquelas redes sociais funcionavam, realmente, porque eles já estavam muito à frente do que eu podia acompanhar e eu não tinha condição de acompanhar. A questão dos jogos online, como você falou, era a questão de jogos realmente que um está matando o outro, tal. E eu tive uma vez uma reunião com eles e falei, olha, a vida, o real, é bem diferente disso daí, porque você não vai poder dar começar a vida de novo, agora eu vou morrer e vou começar de novo, porque se acontecer isso na vida real, já era. Então, você não pode reiniciar. E sem contar os desafios, como você falando, porque eles vão sendo envolvidos através desse RPG, alguma coisa, e é aquele desafio que você tem que ir até algum lugar e fazer determinada coisa, e se não faz, parece que você fica, como hoje o termo é muito corriqueiro, né? Você é cancelado, que hoje se cancela, né, as pessoas, então, eu não posso ser cancelado, então eu tenho que fazer determinado desafio, cumprir isso, e vinha até aquele negócio do baleia azul que veio, aquele negócio de não se respirar, ficar segurando o ar, e várias coisas assim que eram muito perigosas. Mas eu acho que fica um tema para a gente estar discutindo no futuro, assim, aumentar ainda mais a sua palestra aqui, que já fica novamente convidada para voltar e dar um up, né? Vamos fazer alguma coisa ainda mais nesse estendendo aqui, aprofundando mais no tema. Quando você estiver, já está à disposição para você falar. Só falar comigo, ou com a Marina, com a Juliana, com alguém da comissão, a gente vai programar novamente isso, desde que você tenha disposição de ter tempo também. Eu sei que você é um profissional que fica correndo, tem tudo isso. Obrigado, viu, querida? Obrigado, Carol. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos vocês que participaram nesse momento aqui, que para mim foi maravilhoso. Com certeza, desculpa, eu quero pedir desculpa, porque assim que a Juliana começou a falar, eu caí, né? Então, desculpa, Juliana. Não. Imagina, era só para agradecer mesmo, agradecer o carinho, o tempo aqui com a gente, que foi muito bom. Eu disse que a gente poderia ficar mais horas, que tem assunto que não falta, né? E dúvidas também não, mas a gente vai marcar outras oportunidades. Sem dúvida. Obrigada, viu, doutora Carolina? Sem dúvida, olha, muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Eu acho que realmente é um assunto que a gente tem muito, né, para falar, tem muito para conversar, né? E outras, né, vários desdobramentos sobre isso, né? Eu fiquei muito feliz
de estar aqui, de ver vocês. Estou aqui vendo a Desirê, que foi minha aluna, né? Então, né, Desi, que bom, obrigada por estar aqui. E eu estou completamente à disposição, quero dizer, viu, assim, gosto de dizer que eu faço essa fala onde me convidam, viu? Sempre fiz essa fala gratuitamente, em qualquer escola, qualquer igreja, qualquer lugar que me chamam, né? Eu faço essa fala porque acho que é uma questão social alertar pais e adolescentes em relação a esses perigos online, né? Perigos do mundo digital. Então, me chamou, eu vou. Que ótimo. Marcaremos então, doutor Cláudio. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigado, viu, novamente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Doutora Carol, muito obrigada de colher um pouquinho só de imensa sabedoria sua. Que prazer em revê-la. Grande beijo, viu? Saúde para todos e se cuidem. Fiquem com Deus. Obrigada, viu? Obrigada, DG. Obrigada a todos. Abraço, gente. Boa noite.